Certo, no vídeo de hoje a gente vai abordar as maiores heresias que eu me lembro que as falsas igrejas e que os falsos pastores de hoje ensinam aos seus membros, aos seus seguidores. E o que primeiro é uma heresia? Uma heresia é uma perversão da verdade. Você pode até ler a verdade para a pessoa, você pode até ler um versículo como ele está escrito na Bíblia para uma pessoa, mas você perverte, você muda, você altera o seu sentido, o seu significado. E assim, nada adianta você ler o versículo correto se você altera o seu sentido, porque aí você leva a pessoa ao erro. Então, antes de tudo, vamos aprender como que se dá a salvação, para depois a gente abordar essas heresias que certamente vocês vão lembrar de algumas. Então, em 2 Tessalonicenses 2:13, a gente está usando a Bíblia King James 1611, a gente vai ler: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por Deus vos ter elegido desde o princípio para a salvação, através da santificação do Espírito e convicção da verdade. Então, como que se dá a salvação? Através da santificação do Espírito. Espírito esse que é santo. Então, ele santifica. O que é ser santificado? De uma maneira bem prática, a gente vai usar outra palavra para você entender isso de forma clara. Aquilo que é petrificado vira o quê? Vira pedra. Aquilo que é vitrificado vira vidro. Então, aquilo que é santificado vira santo. Essa é a obra da salvação. Ela se dá através da santificação daqueles que creem em Jesus. Então eles creem não só a ponto de crer que Jesus existe, mas eles creem a ponto de crer que Jesus vem acompanhado do poder de Jesus para te santificar, para te tornar uma nova criatura que agora, através do poder de Jesus, é santa. Isso é ser salvo. É ser transformado e convertido numa nova criatura que só é nova porque não faz mais as coisas reprovadas que a antiga criatura fazia. Muito claro, né? Então isso, já de princípio e de cara, rebate e destrói toda a falsa doutrina das igrejas de hoje, porque eles ensinam que é impossível ser santo. Ou seja, eles ensinam você a duvidar do poder de Jesus e da obra de Jesus. Eles falam que crer, basta crer que Jesus existe e chamá-lo de Salvador, sem você ser santificado. Aí não adianta nada. Então, vamos a Atos 26, e aqui Paulo está relatando o encontro dele com Jesus quando ele viu aquela luz. E o que aquela voz de Jesus falou para ele. E aqui Paulo está dizendo em Atos 26:15, e disse eu, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aqui o que Jesus continua falando? Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque eu te apareci por esse propósito, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que eu ainda te aparecerei. Ou seja, tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que ainda te mostrarei, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio, para quê? Para abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Então, quem é que tem a herança da vida eterna? Aqueles que foram santificados pela fé em Jesus Cristo. A fé deles em Jesus Cristo foi tão verdadeira que eles creram que Jesus Cristo os santificaria, que eles creram que Jesus Cristo os libertaria do pecado e do poder do diabo. Então, Jesus está falando para Paulo, que ele está enviando Paulo para abrir os olhos do povo, porque o povo está cego e não está vendo que está indo para o inferno, e os converteres das trevas à luz, ou seja, converter eles do pecado à santidade através de Deus e do poder de Satanás a Deus. Então, se você é convertido disso, você não é mais aquilo que você era antes. E por isso que você passa a ser santificado, e aí você tem herança entre esses que são santificados pela fé em Jesus Cristo. O mesmo também é dito em Colossenses 1:9 em diante. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Entendimento espiritual é o que não existe nas igrejas de hoje, no sistema religioso de hoje. Por quê? Porque o entendimento deles é pervertido através de falsos pastores, falsos mestres, cegos, guias de cegos. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Como que você anda dignamente diante de um Deus que é santo? É impossível você andar dignamente diante de um Deus que é santo, andando em pecado. Porque isso ofende a Deus, certo? Agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Então, a herança é de quem? É dos santos. Então, para ter a herança dos santos, você precisa ser transformado em quê? Em santo. Isso é ser santificado. Agora que você entendeu todo o princípio e todo o básico da salvação, vamos direto a essas heresias ou a esses versículos que os falsos mestres e professores e pastores e pregadores pervertem para levar e para manter você no erro. Romanos 7, eu vou direto a um versículo e aí eu explico, tá bom? Porque eu sei que em mim, aqui é Paulo falando, isto é, na minha carne não habitam coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro, porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, se você ler esse versículo fora do seu contexto e isoladamente, você vai entender que Paulo ainda é um pecador, que Paulo ainda está na carne. Mas você precisa entender
que uma carta não se define por uma frase ou por versículos. O contexto da carta toda tem que ser entendido para que você entenda o sentido dela. De maneira prática, eu posso dar um exemplo para você. Digamos que existe uma carta com duas frases. A primeira frase diz, eu sou um pecador miserável. E a segunda frase diz, esse era eu. Se eu ler para você só a primeira frase, no que você vai crer? Que você ainda é um pecador miserável. Mas quando você coloca toda a carta no seu contexto e lê também a segunda frase, você entende que aquela era a sua antiga criatura e não a sua criatura presente. Por isso, vamos ler o contexto da carta. E só com um versículo, se a gente for direto para o versículo 5, a gente entende que Paulo diz o seguinte, porque enquanto estávamos na carne, ou seja, ele está dizendo outra coisa agora, enquanto estávamos, significa que não estamos mais. As paixões do pecado que eram pela lei operavam em nossos membros para trazerem fruto da morte. Então, o salário do pecado é a morte. Então, entendendo essa carta no seu devido contexto, a gente tem que ir lá para o versículo 1. O que diz Paulo? Não sabeis vós, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. Então Paulo está dirigindo essa carta e esse ensino àqueles que conhecem a lei. E por isso ele está colocando num contexto de uma pessoa que ainda não foi salva da lei e ainda não está salva por Cristo. Ela não foi liberta da lei e não foi liberta do pecado. Então o que Paulo está ensinando aqui, e que eu comecei falando e lendo para vocês, é o seguinte: enquanto estou na lei, eu sou carnal. Enquanto eu sou carnal, eu não sou espiritual. Enquanto eu sou carnal, eu sou pecador e eu não consigo me controlar. Porque as trevas têm poder sobre mim. O diabo, o príncipe das potestades do ar, tem poder sobre mim. E o executar do bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ou seja, ele é um servo. Ele não consegue se controlar. Ele não consegue dizer não para o diabo. Apesar de ele estar dizendo que ele quer dizer não. O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por quê? Porque ele está cativo debaixo do poder das trevas. Porque ele não foi liberto. Então a carta no seu contexto inteiro precisa ser lida e não de forma isolada, não de forma com versículos isolados. Porque logo no capítulo seguinte, Paulo já começa com um versículo que destrona e que acaba com todo esse argumento falso das igrejas falsas que pervertem Romanos 7. Ele diz o seguinte: mas agora, ou melhor, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o que é estar em Cristo Jesus, segundo Paulo? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Logo, aquele texto que ele fala em Romanos 7 de estar na carne, significa uma pessoa que ainda não está no Espírito, porque ela não nasceu de novo. Jesus falou que todo aquele que é nascido da carne é carne, e todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito, necessário vos é nascer de novo. Então quem está em Cristo Jesus nasceu de novo e já não anda mais segundo a carne, já não atende mais o pecado, já não está mais cativo e preso ao poder do diabo, e agora ela foi liberta, essa pessoa foi liberta pelo poder de Deus, que é mais forte do que o poder do diabo. Novamente, isso também é dito e reforçado em todo Romanos, mas enfim, vamos a Romanos 8:8. Assim então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Ele está falando muito claramente aqui se uma pessoa ainda é carnal, ela não é de Cristo, porque ela não tem o Espírito de Cristo e o Espírito de Deus não habita dentro dela. Pois se habitasse, ela não estaria mais na carne e não estaria mais sujeita ao pecado. Ela venceu agora o pecado através do poder de Jesus Cristo. Então não deixe esses hereges te enganar, falando que Romanos 7 é uma experiência de um cristão convertido, porque não é. Um cristão convertido não está mais na carne, ele nasceu de novo e Jesus o livrou do poder das trevas. Próxima heresia. A gente vai ler o versículo correto e vamos entender o contexto errado e o contexto certo dele. Romanos 10:9. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Aí uma pessoa vai para a igreja, ou seu pastor, enfim, ele ensina que basta você confessar com a sua boca ao Senhor Jesus e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e tu serás salvo. Mas eles não ensinam o que é crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele ensina a você simplesmente repetir frases e crer que pelo fato de você repetir frases e ir à igreja, você já está salvo. Mas o que não houve? A santificação, que a gente leu no começo do vídeo. Então, quando você crê de fato com o teu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, significa que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vai vivificar a sua alma e vai vivificar. Antes você estava morto em delitos e pecados, e aí você vai morrer para o pecado e você vai passar a viver para Deus santificado. Então crer no seu coração implica numa conversão. Você vai parar de ser aquilo que você era, porque Jesus vai transformar o seu coração, e ao transformar o seu coração ele vai transformar as suas atitudes, e aí você vai ser salvo. Pelos frutos os conhecereis. Você vai parar de produzir frutos podres, frutos corrompidos, frutos ruins. Igual Jesus diz em Mateus 12:33 o seguinte: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau. Porque a árvore é conhecida por seu fruto. Então ou você é santo ou você é pecador. Então, próxima heresia. Atos 16:30. E conduzindo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Aí o que é ensinado e está na mente de alguns falsos cristãos de hoje? Eles falam assim: se eu vou para a igreja, se eu creio que Jesus é o Salvador, significa que a minha casa vai ser salva. Só pelo fato de eu crer em Jesus.
Primeiro, eles nem sabem o que é crer em Jesus. Que crer em Jesus implica na santificação. Segundo, eles acham que pelas suas próprias ações eles vão salvar o próximo. Mas o próximo tem que se arrepender. Então o contexto aqui, que tu serás salvo e a tua casa, significa que a casa daquele que será salvo também vai se curvar à mesma verdade que aquele que foi salvo se curvou, vai se submeter ao evangelho. Porque nada adianta o Pedrinho, que é pai do Joãozinho, se converter e o Joãozinho continuar usando droga e o Pedrinho achar, porque eu vou para a igreja ou porque eu me converti de verdade, significa que meu filho vai para o céu também. Não, ele tem que se arrepender, ele tem que ser convertido, ele tem que ser santificado. A salvação é individual. Entendeu? Então não se deixem enganar por versículos assim tirados do seu contexto. Porque o texto está correto, mas o entendimento dele, não. Então não adianta nada, né? Próxima heresia que é utilizada nas igrejas de hoje. O espinho na carne. 2 Coríntios 12, 7. Aqui é Paulo falando. E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa, eu supliquei ao Senhor 3 vezes para que ela se afastasse de mim. E ele disse-me, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. O que é ensinado em algumas igrejas de hoje? Que o espinho na carne de Paulo era o pecado. Era um pecado que ele não conseguia vencer, ou pecados que ele não conseguia superar. Isso é uma perversão, na verdade, é uma blasfêmia contra a palavra e é uma grande heresia. Porque Jesus não manda o sujo para dar aula de limpeza. Tá bom? Então Paulo não pode pregar o evangelho, pregar a santidade, pregar a santificação, se ele mesmo não consegue vencer o diabo, se ele mesmo não foi liberto. Por que Paulo pregaria em Romanos 6,18 que nós fomos libertos do pecado? E ele diria que o espinho na carne dele é o pecado que ele não consegue, do qual ele não consegue se livrar. Seria uma hipocrisia? Seria incoerente? Então, o espinho na carne de Paulo, o próprio texto diz o que é: um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Paulo recebia tantas revelações, aqui pela abundância de revelações, que foi dado aí no espinho na carne, o mensageiro de Satanás para esbofetear ele, para atormentar ele de uma maneira ou de outra, para que ele não se exaltasse de tanta visão, de tanta revelação que ele estava recebendo de Jesus Cristo. Simples assim, não tem nada a ver com o pecado. Porque o limpo, ou melhor, o sujo não pode dar aula de limpeza, senão Jesus estaria mandando um hipócrita para pregar o evangelho. Próxima heresia. 1 Coríntios 3, 1. E eu também, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Esse é o versículo que eles usam para justificar que o cristão é carnal. Se você tirar do seu contexto o versículo, você pode até crer assim, mas o contexto do versículo é completamente outro e é diferente daquilo que ensinam os pastores de hoje, que são falsos. Pastores que pertencem ao sistema religioso e que ensinam heresias. Quando Paulo se refere a endereçar e a falar à igreja de Coríntios como a carnais, ele não está falando que eles estão sendo voluntariamente pecaminosos e das trevas. Ele está falando que eles estão agindo como imaturos em Cristo, como bebês em Cristo. Porque o pecado voluntário leva à morte, como é dito em Hebreus 10, 26 a 27. Então, essa era uma correção do comportamento da igreja de Corinto, que foi endereçada e foi, de fato, corrigida, o que provou que eles eram inocentes e que eles estavam fazendo aquilo por imaturidade espiritual e não por ter um coração de trevas. Eles estavam sendo deixados levar pelo diabo e por coisas da carne, não necessariamente eles eram carnais no sentido de serem pecadores e filhos do diabo. Tanto que isso é endereçado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios 7, 8 em diante. Paulo se remete a eles novamente e diz o seguinte: porque embora vos tenha entristecido com a minha carta, eu não me arrependo, embora tenha me arrependido, por perceber que a mesma carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me regozijo, não de que fostes entristecidos, mas de que fostes entristecidos para o arrependimento. Significa o quê? O que é arrependimento? É parar de fazer o que você fazia que era errado. Então, aquela repreensão de Paulo na primeira carta dele serviu para alguma coisa, serviu para o arrependimento, para eles pararem de fazer aquilo que eles estavam fazendo, que era um comportamento carnal e imaturo em Cristo, e inaceitável sim, tão inaceitável que Paulo os repreendeu. Porque eles estavam agindo como bebês em Cristo, e não como pessoas maduras, que devem andar em toda a santidade. Então, o texto continua: porque fostes entristecidos segundo a maneira de Deus, para que em nada recebesseis dano por causa de nós. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque isto mesmo que segundo Deus vos entristeceu, quanto cuidado vos produziu. Sim, que apologia. Sim, que indignação. Sim, que temor. Sim, que desejo veemente. Sim, que zelo. Sim, que vingança. Aí como é que ele conclui esse versículo? Em todas as coisas provaste ser inocentes nesta questão. Inocentes por quê? Porque eles se arrependeram. Porque eles pararam de fazer aquilo a partir do momento que eles foram repreendidos. Agora, uma pessoa que é repreendida pelo seu erro e ela não se arrepende, ela não é inocente nessa questão. Ela é culpada, ela é repreensível e ela é reprovada. E esse é o comportamento dos falsos cristãos. Você fala para eles pararem de pecar e eles falam: como assim? A gente peca todo dia. Jesus já morreu por nós, a obra está concluída na cruz. Eles pervertem a verdade, eles seguem o caminho do erro e no fim eles queimam no fogo do inferno. Ok, próxima heresia.
1 Timóteo 1,15. Lida conforme a falsa igreja, certo? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se você, novamente, tirar esse versículo do seu devido contexto, você vai crer que Paulo está falando que ele ainda é um pecador. Ou seja, você vai crer que Jesus enviou um pecador para ensinar as pessoas a parar de pecar. Seria uma contradição tremenda. Então, quando Paulo fala de salvar os pecadores dos quais eu sou o principal, ele está falando que ele era o principal dos pecadores que foi salvo pelo poder de Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: mas por isso obtive misericórdia, para que primeiro em mim, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, Paulo era muito mau e ele perseguia a igreja. Mas Jesus o usou como exemplo da sua longanimidade, da sua paciência, da sua misericórdia, para mostrar para você que não importa quão profundo é o poço no qual você está inserido. Não importa o nível da lama e o nível de pecado no qual você está se afogando, Jesus está disposto a te salvar. E salvar implica na santificação. Ele vai te santificar, ele vai te purificar, ele vai te limpar, ele vai te tornar digno de Jesus Cristo, vai te tornar digno de Deus, e você vai ser santo, você vai andar a sua vida de uma maneira honrável a Deus. Então não deixe esses hereges te enganar falando que Paulo está falando que ele ainda é um pecador. Ele está falando no contexto de que ele foi salvo sendo o principal dos pecadores para mostrar a misericórdia de Deus e mostrar que Jesus é amor e está disposto a te perdoar e te transformar, porque o perdão não vem sem a transformação. Não adianta, Jesus não vai ficar falando para você, eu te perdoo, você continua pecando, ele continua falando, eu te perdoo, e você continua pecando, e no fim você vai para o céu. Não, isso não existe, isso é uma perversão, é uma doutrina de demônios, tá bom? Para você continuar no erro e no fim queimar junto com o diabo. Próxima heresia, 2 Tessalonicenses 3:10. Porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos, que se alguém não trabalhar, não coma também. O que a falsa igreja e os falsos pastores ensinam hoje? Que se você não tem emprego, você não tem direito de comer. Se você não tem um vínculo empregatício, você não tem o direito de comer, de se alimentar, ou de ser ajudado pelo próximo. Isso é uma doutrina de demônios. O texto, no seu devido contexto, está falando o seguinte: os cristãos se juntam para se empenhar numa atividade. Vamos lá, Joãozinho vai varrer a casa, Pedrinho vai passar pano na casa e a Mariazinha vai lavar a louça. Aí vai lá, o Joãozinho passa pano na casa, o Pedrinho, ou melhor, o Joãozinho varre a casa, o Pedrinho passa pano, e a Mariazinha, que tem a função de lavar a louça, ela fica deitada no sofá, passa o dia e ela não lava a louça. Ou seja, ela não está contribuindo para a tarefa conjunta. E ela está andando desordenadamente. E esse é o contexto. Que se ela não quer ajudar, se ela não quer participar na ajuda, então ela não coma também. Porque não tem membro morto no corpo de Cristo. Todos os membros têm uma função e todos eles têm uma atividade. Se você não quer fazer jus ao nome de Cristo, que te chamou para ser um servo de servos, o que você está fazendo aí no corpo de Cristo? Você está desonrando o corpo de Cristo a partir do momento que você fica parado e não contribui para a ajuda junto com os outros membros. Entendeu? E aqui o Paulo continua dizendo, versículo 11, porque ouvimos que há alguns entre vós que andam desordenadamente, não trabalhando, ou seja, não estão ajudando na tarefa, antes intrometendo em assuntos alheios. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Ou seja, nada tem a ver com vínculo empregatício, não tem nada a ver. Tem a ver com se fazer um inútil no meio do corpo de Cristo, quando você podia muito bem estar ajudando, porque você não está doente e você pode ajudar, entendeu? Próxima heresia, 1 João 4:2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí a pessoa que vai para a igreja vai e fala, meu pastor fala que ele confessa que Jesus Cristo veio em carne. Só que ela não entende e desconsidera completamente o contexto e tudo que já foi ensinado no capítulo 1, ou melhor, no livro, na primeira carta de João, até agora. E ela diz que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, significa que então o pastor é de Deus. Só que aí eu te pergunto, Edir Macedo é de Deus? Não confessa ele que Jesus Cristo veio em carne? Valdomiro Santiago é de Deus? Não confessa ele que Jesus Cristo veio em carne? Então, tem algum problema? O problema é que você não está lendo a carta por si só, a carta em todo o seu contexto. Você está lendo apenas um versículo isolado e é a mesma história que eu falei no começo do vídeo. Se você lê um versículo isolado, você não entende o contexto, você não entende a história, você não entende o que está sendo dito e o que já foi estabelecido. E o que foi estabelecido? Que ser de Deus, e para ser de Deus você precisa nascer de novo. E a carta diz, no capítulo 3, que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Então, se o seu pastor é pecador, ou se ele é herege, que também é um pecado, significa que ele já não é de Deus. Então, ele pode falar coisas com a boca dele, mas significa que o coração dele está longe de Jesus. Jesus fala em Mateus 15:8 o seguinte, se é esse que eu me lembro que é: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos dos homens. Então, eles honram Jesus com a boca, eles confessam que Jesus veio em carne com a boca, eles se aproximam de Cristo e honram a Cristo com palavras, mas o seu coração está longe de Jesus. Como o coração é manifestado como longe de Deus através das ações dessa pessoa que diz ser de Deus. Porque Jesus também diz em Mateus 7:21 o quê? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor
entrará no reino do céu. Ou seja, dizer não é o suficiente, né? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus está falando que dizer não basta, você tem que fazer também. E fazer, nesse sentido, é obedecer à vontade de Deus. E a Bíblia também diz que a vontade de Deus é a vossa santificação. Você tem que ser santo, 100% santo, porque não existe santo pecador e nem pecador santo. Ou você é um, ou você é outro. Ou a árvore é boa e produz frutos bons, ou a árvore é ruim e má e produz frutos ruins, corrompidos, pecado. Não pode sair pecado de um santo e não pode sair santidade de um pecador. Ou você é um, ou você é outro. Então, dizer e confessar que Jesus veio em carne é de Deus, no contexto de que você confessa isso também com as suas ações. As suas ações vão ser equiparáveis e equivalentes ao comportamento que Jesus mandou você ter. E é dito em 1 Pedro 15 e 16 o seguinte: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Isso aqui é um mandamento. E você consegue ser santo através da sua fé em Jesus Cristo, que veio para te santificar, te libertar de todo pecado. Então esse é o salvo. Não adianta você pegar um versículo para usar como um escudo para você continuar no erro e dizer que você vai para o céu. Não, você não vai para o céu, você está se enganando a si mesmo. E também em 1 João 4, no versículo 7, outra coisa é pervertida aqui. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A falsa igreja adora usar essa frase, Deus é amor, para quê? Para justificar a sua comunhão com as trevas, com as pessoas infiéis, com as pessoas desobedientes a Deus, das quais Jesus mandou você se separar. O Evangelho te disse em 2 Timóteo 3,5 o seguinte: tendo aparência de piedade, eles parecem ser santos, eles parecem ser fiéis a Deus, eles parecem andar conforme a maneira que Deus os mandou andar em santidade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Eles dizem que são cristãos, eles parecem ser cristãos, mas eles negam o poder de Jesus Cristo para te libertar de todo pecado. Logo, eles continuam em pecado e pelos frutos é que a gente conhece a árvore. E a palavra manda você se afastar dessas pessoas. Então, quando o texto diz que Deus é amor, significa que Deus é amor no sentido de que Jesus morreu para você e morreu para salvar todo mundo, mas nem todo mundo quis aceitar o testemunho de Jesus, a obra de Jesus e as palavras de Jesus. Então Deus manifestou o amor dele através da misericórdia dele em te dar uma chance para ser salvo. Esse é o amor de Deus. Ele te chama para sair da lama e ele te diz que através de Jesus você consegue sair da lama. Mas se você não quer sair da lama, então você vai continuar na lama, vai continuar sujo e separado de Deus, porque Deus é limpo. E não existe comunhão entre sujeira e limpeza. Não existe comunhão entre trevas e luz. Não existe comunhão entre santidade e pecado e entre santo e pecador. Então o Deus é amor aqui é nesse sentido. Ele te dá a oportunidade de você se arrepender e de você receber a vida eterna se você se curvar a Jesus Cristo. Porque ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Então qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você ama a Deus, Jesus falou em João 14,15, se eu não me engano, que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vocês vão fazer aquilo que eu mando, vocês vão me obedecer se vocês me amam de verdade. Então como que o amor de um cristão é traduzido? Na obediência dele a aquele que ele chama de Senhor, a Cristo. E isso é conhecer a Deus, porque você vai nascer de novo, você vai ser santificado, e aí você vai conhecer Jesus, e ele, respectivamente, e vice-versa, também vai te conhecer. Porque em 1 João 3,6 diz o seguinte: qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Então, para andar com Cristo, para ter intimidade com Deus, você precisa ser renascido, você precisa nascer do Espírito Santo, você precisa ser santificado, regenerado, você precisa parar de pecar através da sua fé e da sua obediência, porque fé sem obediência não vale de nada, no poder de Jesus Cristo e nas palavras dele. Então, esse é o sentido certo de amor. Amor não é você continuar unido com a sua família que rejeita andar em santidade, que rejeita largar os mundanos, que rejeita obedecer a Jesus e que rejeita fazer aquilo que ele mandou você fazer. Porque uma das coisas que ele mandou você fazer é se separar de quem não quer ser fiel a ele, de quem não quer andar na luz, como ele anda na luz. E isso inclui a sua falsa igreja. Por isso que a gente vai pular direto para próxima heresia, Hebreus 10, 25. Eles leem um versículo corretamente, mas eles o interpretam incorretamente, por isso que é uma heresia. Então não é que o versículo é herético. O que é herético é a interpretação e o entendimento que eles dão ao versículo. Eles pervertem, igual o diabo. Ele usa a verdade e perverte essa verdade. Igual o diabo, quando tentou Jesus, ele mencionou falas do Antigo Testamento para fazer Jesus cair. É a mesma coisa que o diabo faz através dos seus falsos pastores dos lobos em pé de cordeiro. Ele utiliza versos e versículos do Novo Testamento, só que de forma errada, para que você caia. Hebreus 10, 25. Não abandonando a nossa assembleia, como é de costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. O que usam e como usam perversamente esse versículo hoje em dia? Eles usam para dizer que você não pode deixar de congregar nas igrejas de hoje, que você não tem que sair da igreja, porque senão você vai ser um desigrejado. Eles pervertem o sentido disso e não entendem uma palavra-chave que está nesse versículo. E a palavra-chave é nossa assembleia. O autor aqui de Hebreus, que provavelmente é Paulo, ele é santo ou ele é pecador? Então, quando ele se refere à nossa assembleia, ele está falando da assembleia dos santos ou a assembleia dos hipócritas pecadores que usam o nome de Jesus, que falam Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade de Deus.
Porque Jesus falou muito bem em Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Quais são as coisas que Jesus disse? Vai e não peques mais. Ele não mandou você diminuir o pecado, ele mandou você cortar fora. Em Mateus 5, 29 a 30, ele fala que se a tua mão direita te ofender, corta e lança para longe de ti, porque é melhor para te perderes nos teus membros do que ser todo o teu corpo lançado aonde? No inferno. Então tudo aquilo que ofende a Deus na sua vida, você tem que cortar fora. Esse é o mandamento de Jesus. Você tem que se arrepender. E se arrepender é parar de fazer aquilo que você fazia, que era contrário à vontade de Deus. Então quando Paulo está falando para não abandonar a nossa Assembleia, ele está falando da Assembleia dos Santos, não a Assembleia dos Hipócritas. Porque o mesmo Paulo que diz isso, em 1 Coríntios 5, 11 a 13, diz o seguinte: mas agora escrevi que não vos mantenhais na companhia de qualquer homem que é chamado de irmão. Ou seja, a pessoa diz que é cristã, diz que é irmã em Cristo, vai para a igreja, seja um fornicador, ou cobiçoso, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquidor, com tal nem ainda comais. Ou seja, saia de perto de toda pessoa que diz que é cristã, mas que é pecadora. Por quê? Porque Cristo não tem comunhão com o pecado nem com o pecador. Cristo veio para salvar os pecadores dos seus pecados, e a salvação se dá através do quê? Da santificação. Significa que o pecador não vai mais ser pecador, porque ele vai ser transformado pelo poder de Deus. Só que uma pessoa que está carregando o nome de Cristo e se diz irmão, se diz parte da congregação, se diz parte da igreja e é pecadora, não pode ficar no seu meio, porque ela desonra a Jesus Cristo que veio para santificá-la, mas ela continua sendo pecadora. E o texto continua dizendo: porque o que tenho eu para fazer julgamento também dos que estão de fora? Não julgais vós aqueles que estão dentro? Então a função da igreja é julgar a própria igreja. E como assim? Você vai discernir se aquele irmão está andando conforme Deus mandou. E se ele não estiver, existe uma função, existe um mandamento dentro da igreja. E o mandamento é esse: mas Deus julga os que estão de fora. Portanto, apartai dentre vós essa pessoa perversa. Ele manda você tirar fora do seu meio, tirar fora da congregação, ou você mesmo sai fora do meio dela, porque eles não tiram fora a pessoa daquela congregação, porque eles são hipócritas, para você não sujar o nome de Deus, associando a sua vida ao erro, ao pecado e à desobediência. Então, quando Paulo usa esse versículo e fala para você não abandonar a nossa Assembleia, ele está falando da Assembleia dos Santos, e não a Assembleia das virgens tolas, que adoram cantar Senhor, Senhor, que adoram cantar músicas, que adoram ir à igreja, mas que não conhecem a libertação do pecado, não aceitam a libertação do pecado, negam o poder de Jesus e continuam na lama, achando que têm comunhão com Deus e que vão para o céu. Tá bom? A Assembleia é a Assembleia dos Santos. Agora, vamos para um versículo que é campeão de heresia, que é tanto o versículo 6 de 1 João 1, quanto o versículo... tanto o versículo 8 de 1 João 1, quanto o versículo 10. Versículos esses que eu lerei. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Vamos ao versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Qual é o sentido que eles dão a esses dois versículos? O sentido que a falsa igreja dá a esses dois versículos é o seguinte: o cristão é pecador, mesmo depois de salvo, mesmo depois de convertido. O cristão que diz que não peca está se enganando e está fazendo de Jesus um mentiroso. Você pode entender isso se você desconsiderar completamente toda a carta de João e todo o Novo Testamento. Se você desconsiderar o Novo Testamento, você pode dizer isso e você vai estar em erro igual. Tá bom? Então qual é o contexto correto? Primeiro vamos entender a base, e a base está estabelecida a partir do versículo 5 da mesma carta. Só alguns versículos para cima você já tem a resposta para essa perversão que é propagada pelas falsas igrejas. Então esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus é completamente santo e não há em Deus absolutamente treva nenhuma. Não há trevas, não há pecado em Deus. Ele é completamente santo. Estabelecemos essa base, então vamos prosseguir. Agora que você sabe que Deus é 100% santo e que não existe em Deus pecado algum, a gente prossegue. Se nós dissermos, ou seja, agora o texto está falando com a gente, conosco. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele, ou seja, que somos um com Deus, que andamos com Deus, que somos salvos, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O texto está dizendo o seguinte: se você diz que é de Deus, mas ainda está pecando, você não pratica a verdade. Você é mentiroso. Se você diz que é cristão, se você diz que é de Deus, e você ainda não foi liberto do pecado, você ainda é um pecador. E é isso que o diabo quer que você faça e no que você creia. Mas o texto continua explicando: mas se andamos na luz, qual luz? Na santidade de Deus, na qual Deus anda. Assim como Ele está na luz, e como que Deus está na luz? Sem treva alguma. Aí temos comunhão uns com os outros. Aí existe a igreja, aí existe a assembleia, aí existe a congregação. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Purificar é tornar puro. Quando Jesus, o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado, significa que todo o pecado é removido de nós, para que assim sejamos puros, assim como Ele é puro, para que assim andemos na luz, assim como Ele anda na luz.
sem treva alguma. Então o texto está falando que Deus é santo e que só quem é santo tem comunhão com Deus, e só quem é santo é a verdadeira igreja. Aí sim eles têm comunhão uns com os outros, porque eles foram limpos de toda a sujeira. E aí o texto prossegue dizendo aquele versículo que foi lido anteriormente no contexto errado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. É óbvio, porque todo mundo nasceu pecador. Para isso que o Salvador veio. Ele veio para salvar quem? O pecador do quê? Dos seus pecados. E essa salvação acontece através da santificação. Por isso que ele nos purifica de todo pecado. Então, se o Joãozinho foi purificado de todo pecado, não existe mais o que nele? Todo o pecado. Se um copo foi lavado de toda a sujeira, o que não existe mais no copo? Toda a sujeira do qual ele foi lavado. Esse é o contexto. Você tem que admitir que é sujo para que você seja salvo por aquele que veio salvar os sujos e torná-los limpos. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus não só te perdoa para que você continue sendo um pecador considerado limpo. Não, a obra não termina aí. A obra conclui-se em te purificar de toda a injustiça. Então toda a injustiça que há em você vai ser removida, vai ser purificada de modo que ela não mais existirá em você, porque você vai ser purificado de toda a injustiça. Toda a sujeira é tirada para que você seja limpo, e só os limpos têm comunhão com aquele que é limpo, que é Deus. Então, novamente, João repete, se dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você tem que admitir que é um pecador, um miserável, que necessita de salvação, para que sim, a palavra de Jesus entre em você e te salve do quê? Dos seus pecados. E isso implica em te purificar de quê? De toda a injustiça, ou seja, toda a injustiça vai embora, você não é mais injusto, e te purificar de todo o pecado. Todo o pecado vai embora e você não é mais pecador. Por isso que João diz em 1 João 3,6 que qualquer que permanece em Cristo não peca, e que qualquer que peca não o viu nem o conheceu. E ele fala no versículo 8 que aquele que comete pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio, e para esse propósito o Filho de Deus foi manifestado. Jesus veio para isso, para que pudesse destruir as obras do diabo. Jesus tira o poder do diabo sobre você, ele te livra do poder das trevas, para que você nasça de Deus, do Espírito Santo, e você seja não mais carnal, mas espiritual. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Mas isso não é pelo poder da pessoa, mas pela fé dela no poder de Cristo, porque é o Salvador que salva. Eu não estou falando que eu me salvei, eu estou falando que eu criei, que eu acreditei no Salvador com toda a minha fé, e por isso, pela minha fé se manifestar como verdadeira, o poder de Jesus se manifestou na minha vida, de modo que ele me libertou e liberta todas as pessoas que vão a ele com fé de verdade de todos os seus pecados e todas as suas injustiças. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto, os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Aquele que não faz a justiça não é de Deus. Se você não faz justiça, você faz a injustiça. Se você faz a injustiça, você é injusto. Se você é injusto, você é pecador. Se você é pecador, você não é de Deus. Para isso que Jesus veio, para te transformar numa nova criatura que não é mais pecador. E nem aquele que não ama o seu irmão. E aqui agora você entende o contexto correto de amar, né? Se você ama o seu irmão, você não vai fazer mal a ele, você não vai pecar contra ele. Então, eu creio que essas heresias foram desmistificadas, foram quebradas, e que você tenha entendido que texto sem contexto não vale de nada. Entendeu? Se você... Eu repito aquele exemplo que eu usei no começo do vídeo. Se eu disser, digamos que exista uma carta com duas frases. A primeira frase diz, eu sou um pecador. A segunda frase diz, esse era eu quando eu era um pecador. Se você ler só a primeira frase, você não vai entender nada. Você vai entender que você ainda é pecador. Mas se você ler o livro completo no seu devido contexto, você vai entender que aquela era a antiga criatura falando. A antiga criatura é essa que foi transformada porque ela creu no poder de Jesus e ela lhe obedeceu. Porque Romanos 6,16 diz o seguinte, que você é servo de quem você obedece. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhe, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, quando você obedece a Deus, a doutrina de Deus, você se torna participante da justiça, você se torna justo. Mas, graças a Deus, que fostes, não são mais servos do pecado, mas obedecestes de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues. Jesus mandou você se arrepender, Jesus mandou você cortar fora tudo que ofende a Deus, inclusive os mortos espirituais que são os pecadores. Jesus falou para deixar os mortos enterrarem os seus mortos, deixa os pecadores para trás, porque luz não tem comunhão com trevas. Você não é limpo se você tem comunhão com o sujo e com a sujeira, porque a sujeira te suja e te torna tão sujo quanto aquela sujeira. E sujo não tem comunhão com Deus. Por isso que Deus veio te santificar, te limpar, te purificar por completo. Mas você precisa crer de coração, e isso vai implicar na sua obediência ao Evangelho que te mandou ser santo, e isso vai implicar na sua libertação do pecado. E tendo sido libertados do pecado, tornaste servos da justiça. Você não é mais pecador, você se torna santo, você se torna justo, porque a obra de Jesus não é uma mera reconsideração de um pecador, mas é uma transformação de um pecador em um ex-pecador, separado de todo pecado, separado de todas as pessoas que não vão aceitar isso, que vão negar o poder de Deus, e essa pessoa que é salva vai andar como sacrifício vivo ao Senhor Jesus, ela vai carregar a sua cruz e ela vai negar toda a impiedade e todos os ímpios. Não significa que ela vai odiar as pessoas que não andam com Cristo, mas simplesmente ela entende que a sujeira
Ou melhor, que a limpeza não tem comunhão com a sujeira, e por isso ela vai se separar, porque ela quer andar com Jesus. E Jesus falou o seguinte, que a gente termina nesse versículo. João 8:12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. O que representa a luz? Santidade. Quem me segue não andará em trevas, não andará em pecado, mas terá a luz da vida. Trevas é tanto pecado quanto pecador. Se você anda com eles, você tem comunhão com a sujeira, você não tem comunhão com Deus, e no fim você paga por isso. A não ser que você se arrependa e se converta e vá para Jesus de verdade e lhe obedeça. Do contrário, já era. Qualquer dúvida, manda mensagem no Instagram.